Olha, chuvas que caíram na cidade de Teresina deixaram estragos importantes. Um dos mais impressionantes, sem dúvida nenhuma, o desabamento de uma igreja na zona leste de Teresina. A estrutura do templo desabou durante a chuva. Ninguém ficou ferido. Essa é a boa notícia. Mas o estrago provocado pela força da chuva foi realmente impressionante. Está aqui, esse aqui é o trabalho da comunidade já no dia de hoje, o trabalho das pessoas que fazem parte das equipes que fazem a avaliação nessa estrutura. Olha só o estrago que ficou por causa da força do vento, hein? Por causa da força do vento. O vento foi o principal causador desses estragos. Associado à chuva, a coisa se agrava, mas é o vento quem provoca toda essa destruição que você está vendo. E é evidentemente que quando a gente olha para isso aqui, a gente fica imaginando o tamanho que seria essa tragédia caso as providências não fossem tomadas com urgência pelos próprios integrantes da igreja durante o momento lá do culto. Eu vou falar ao vivo com a Gorete Santos, aliás, é a Micaela Ramos. Micaela, boa tarde para você mais uma vez aqui no nosso Jornal do Piauí, trazendo um pouco do impacto da força do vento provocado pelas chuvas nessa igreja. Micaela. É verdade, Joelson. As imagens não deixam dúvidas do imenso estrago que essa forte chuva registrada por volta das 7 horas da noite de ontem acabou provocando e acabou desabando algumas estruturas aqui da Igreja Batista Nacional Nova Filadélfia, que fica aqui na região do Vale Quem-Tem, na zona leste de Teresina. Uma informação importante, viu, Joelson, é que cerca de 250 pessoas assistiam ao culto no momento do desabamento. Essas imagens que você observa agora é da estrutura da igreja que ainda está em construção, mas os cultos estavam funcionando na parte do subsolo, onde posteriormente iria funcionar um estacionamento. Para a gente saber mais detalhes sobre qual foi a avaliação dos estragos, qual foi a resposta da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, nós vamos conversar com a advogada Liliane Oliveira, que representa a defesa aqui da igreja. Liliane, muito boa tarde. Qual foi a avaliação que vocês fizeram aqui, graças a Deus? Somente prejuízos materiais, mas o que foi que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil relatou para vocês? Boa tarde. Boa tarde. Fomos surpreendidos na noite de ontem com fortes chuvas, né, e ventos intensos que provocaram esse desabamento assim, parcial da nossa construção, e de imediato nós ativamos o Corpo de Bombeiros, logo em seguida a Defesa Civil, e já foi aberto o procedimento administrativo, já está tramitando o processo no SEI, e nós estamos aguardando aqui o relatório do Corpo de Bombeiro e o laudo da Defesa Civil para tomarmos as providências, sendo que avaliando aqui tivemos somente prejuízos materiais e em torno de 500 a 600 mil reais, e nós fizemos até uma vaquinha online, caso você, Deus toque no seu coração para poder estar ajudando, que nós possamos voltar a retomar as nossas obras. E qual foi a movimentação aqui durante toda a manhã? A comunidade preocupada, mas demonstrando solidariedade? Sim, nós temos uma comunidade muito unida, a comunidade que apoia uns aos outros, e nós tivemos apoio. Nossos irmãos estão aqui, todo mundo está solidário, todo mundo está fazendo algo, né? Está ajudando assim os nossos líderes, né? E a nossa comunidade, a gente ajudando um ao outro, porque embaixo ficou muitos pertences, chave de carro, tivemos também chave de casas, então um foi solidário, está ajudando o outro para dormir. Alguém não dormiu em casa ontem, teve que dormir na casa de um outro irmão, então a gente está sempre solidário, ajudando um ao outro. Liliane, inclusive nós temos uma pergunta do estúdio do nosso apresentador, Joelson. Pois não, Joelson? Bom, nós podemos ver aí nas imagens que existem umas equipes no local, inclusive do Corpo de Bombeiros. Qual é a fase agora de trabalho? É a avaliação da estrutura? O que é que se faz nesse momento em relação a essa estrutura da igreja, que me parece que estava até em construção, né? Joelson está perguntando do estúdio sobre o que é que se faz exatamente neste momento no que se refere à estrutura aqui da igreja. A nossa estrutura, ela foi isolada, não é? Ou seja, o primeiro ato da Defesa Civil foi dizer: isolem o local e não quero ninguém próximo. Nós já estamos aqui apenas para fazer a reportagem, mas a recomendação é que não fique ninguém, não tenha ninguém, porque pode ser que tenha risco. Então, se eles não têm a certeza acerca de mais risco, pediram essa prevenção de que nós não vamos estar executando os nossos cultos, infelizmente, nesse momento, né? Estamos com cultos suspensos. As nossas atividades, elas estão suspensas nesse momento. Então nós vamos aguardar a Defesa Civil. Já acabou de chegar a equipe do Corpo de Bombeiro, que realiza a entrada, né? Ou seja, já para pegar
coisas pessoais de quem deixou, ou seja, tem pessoas que deixaram celulares, garrafas, chave de casa e chave de carros. Então, nossas atividades são suspensas, nós estamos aguardando a liberação dos órgãos, né? Agora, Liliane, como é que foi a mobilização assim que vocês perceberam que a estrutura estava colapsando? Assim que estava colapsando, nosso pastor, nós temos a saída de emergência, então de imediato os nossos irmãos que ficam responsáveis pela segurança da igreja, nós temos a equipe de voluntários, elas já se mobilizaram e já foi para levar as pessoas para um lugar seguro. Então, enquanto houve desabamento dessa laje aqui, desse lado aqui direito, o pessoal já se encontrava no lado esquerdo e de imediato todos saíram com cuidado, pela nossa saída de emergência, já procuraram um lugar para se abrigar. Nós procuramos de imediato, foi evacuar todas as famílias, crianças, principalmente as crianças. Priorizamos as crianças. E não houve nenhum ferido, nenhum morto, graças a Deus. E para caso as pessoas que nos assistam queiram contribuir aqui com a arrecadação de fundos, a igreja tem alguma rede social? Como é que pode ajudar? Sim, nós temos o nosso Instagram, que é @IBNN-Filadélfia. Poderá estar contribuindo conosco. Daí, Joelson, por enquanto essas são as informações, as mobilizações aqui por parte da comunidade, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil ainda continuam, haja vista que ainda existe um risco da estrutura colapsar novamente. Quaisquer novidades a gente traz ao longo da programação da TV Cidade Verde, do portal cidadeverde.com e também da Rádio Cidade Verde. Joelson. Pois é, Micaela, a gente percebe aqui, né, há o alerta, né, dado pelas autoridades aí para que as pessoas não fiquem perto. E aí tem a imagem, vou pedir para o Fabrício mostrar, da estrutura. Você pode ver que em cima, inclusive, da área que ficou de pé, aí, ó, você tem ali umas estruturas que estão ali pendentes. Olha aí, exatamente nesse ponto, né, que ficaram ali meio que... Então, essa estrutura de concreto está meio que encostada no que restou da estrutura da parede. É claro que os especialistas é que podem dar a palavra final, mas nós, leigos, olhando aqui, já conseguimos perceber que há uma fragilidade aí, uma possibilidade, claro, de que essa estrutura possa ruir ainda mais depois dos episódios de ontem. O que agrava, o que reforça, melhor dizendo, os alertas de que a população precisa ficar distante dessa estrutura para evitar episódios graves. Foi realmente muito sério o que aconteceu, aí você vendo ao vivo nas imagens do nosso Haroldo Fabrício. Comandante Haroldo, um abraço para você também, Haroldo, e a Micaela trazendo os detalhes e as informações aqui para nós sobre esse episódio grave que aconteceu por causa da força da chuva.